Bruno Rosado. Exatamente. E quem é o Bruno? Essa é a questão. Eu acredito que as pessoas nascem com uma vocação e devem seguir essa vocação que elas fazem, porque se nós seguirmos aquilo que nós gostamos realmente de fazer, nós vamos ser muito melhores do que fazendo uma coisa que não gostamos. Então, na minha opinião, não existem profissões de homens e de mulheres. E existe, sim, uma vocação. Da mesma forma que os cozinheiros, normalmente os mais conhecidos são homens, os estilistas, os mais conhecidos são homens, e neste caso, pronto, eu sou algo conhecido no mercado das unhas, também sou homem. Eu abri esta empresa juntamente com a minha esposa, há cerca de uns 12 anos. Na altura havia muito pouca informação acerca das unhas de gel e na altura as pessoas diziam que era uma moda, que ia passar, mas nós acreditávamos que não, nós acreditávamos que era uma coisa que iria ficar. Toda a gente gosta de se cuidar e cada vez mais, por causa até dos negócios e tudo, as mulheres gostam de estar arranjadas de forma mais permanente. Imaginei colocar as mãos na massa na realidade, porque a minha função sempre foi a parte mais de gerir. No entanto, como eu sempre gostei bastante de artes, já em criança eu gostava muito de desenhar, gostava de esculpir, foi algo que aliei um pouco ao negócio, porque eu comecei a ter algumas dificuldades em entender o que é que os clientes precisavam e que tinha algumas dificuldades em transmitir isso aos meus fornecedores. Então, nada melhor do que agarrar e tirar a formação e depois disso acabei por transformar-me, no profissional que sou hoje. Não sinto que tenha tido qualquer discriminação porque havia aquela situação toda de ser engraçado, de ser uma piada, o facto de ser o homem a fazer as unhas, e acho que as pessoas levaram mais pelo lado inicialmente da brincadeira e depois do profissionalismo do que algum tipo de discriminação. Notei bastante curiosidade nas primeiras clientes porque normalmente não é comum serem os homens a fazer as unhas. No entanto, também me apercebi que elas gostavam mais de fazer as unhas comigo porque eu sou muito perfeccionista e o facto também de ser homem depois também ajuda aquela curiosidade e aliando uma coisa à outra, as clientes gostavam mais até de fazer as unhas comigo às vezes do que com algumas colegas. Ó Bruno, convenhamos, elas gostavam mais de fazer as unhas consigo, porque para além de ser eficiente, ser profissional é giro. por muito que isto custe à sua mulher. Não custa nada. É curioso porque ao ver aqui um pouco da sua história de vida, percebemos que cada vez mais as profissões não têm género. Não. Esta profissão de manicura era associada muito à mulher. Você é, para além de ser designer de unhas, uma vez que faz as unhas, é manicuro. A palavra existe. Também, a palavra existe. Também existe, exatamente. Existe. É portuguesa. Vem da francesa, manicure. E então? Não, realmente... Houve alguma espécie de preconceito, de estranheza no início ou não? Por parte das pessoas? Não, por parte das pessoas não. Por parte das pessoas começou como a parte da brincadeira, não é? Acharem piada o facto de ser homem e estar a fazer as unhas. Não haverá muitos? Não. Por enquanto? Já começam a aparecer mais alguns, que eu tive várias alunas que depois elas fizeram a formação comigo, que eu, para além de ser nail designer, também sou formador, fizeram a formação comigo e depois vieram os maridos tirar a formação também comigo, porque elas provavelmente em casa comentaram, o meu formador é homem, não sei o quê. Aliás, isto tudo começa por ação da sua mulher, não é? Sim, exatamente. É ela que lhe incuta o gosto e faz isto por gosto. Sim, por gosto, exatamente. Agora, isto é muito interessante, porque realmente também aqui se prova de que cada vez mais não há profissões com género, e aqui está uma ideia, em tempos de crise, para, por exemplo, os homens avançarem para uma profissão diferente e as mulheres também, não é? Isto tem acontecido no vosso caso? Muitas alunas nossas, não é? Que os maridos estavam desempregados e elas dão o nosso caso, enquanto casal, como exemplo e convencem-nos a ir tirar o curso e trabalharem com elas. De qualquer das maneiras, eu acho que é uma questão artística. Se não houver sensibilidade artística, também não se vai lá, não é? Mas muitos deles têm tido imenso sucesso e nós já conhecemos imensos homens no mercado a trabalhar e que são maravilhosos. Aliás, eles são melhores do que nós. Porquê?
É uma característica, não sei. Eu tenho uma teoria que é que nós somos mais... nós olhamos de uma forma mais prática para as coisas. Eu costumo dizer que, para mim, uma unha é composta por linhas retas e curvas. Eu, por acaso, acho que as mulheres têm maior praticidade do que os homens, mas tudo bem. Só se for neste aspecto das unhas. Mas é o Diogo quem faz as unhas da Ana Guiomar, é o Diogo. Acho muito bem, acho muito bem. Acho muito bem. Eu estou a brincar, mas quem faz as minhas unhas, sempre, tanto as dos pés como as das mãos, é o Rui. Brilhantemente. E fazia, a minha mãe diz que as vezes em que as unhas dos pés foram mais bem cuidadas, foram feitas pelo Rui do que por... Agora é o que eu estou a dizer, porque o pedicure vai lá à casa, é capaz de... Esqueçam o que eu disse. Não, eu acho que tem a ver com o facto das mulheres... Eu digo tudo. As mulheres são mais práticas. Sim, e os homens eu acho que as mulheres são mais práticas. São mais práticas e os homens são mais perfeccionistas. Mais minuciosos, Mais é isso? minuciosos. Então é e isso. então faz essa diferença.